Olá, meu irmão, minha irmã, começamos com você mais um programa Palavra Viva aqui pela TV Candidez, mas também pelo nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré. Lá no YouTube você também acompanha o Palavra Viva, ele vai ao ar no mesmo horário, mas lá ele fica gravado. Então se você às vezes tem curiosidade de ver algum outro programa, de algum outro dia, o da semana passada, o de ontem, o de quarta, você pode no YouTube acessar Missão Maria de Nazaré, encontrar lá a playlist que chama do Palavra Viva e lá acessar o nosso programa. Você pode também ir lá e enviar o programa para quem você quiser, através do seu WhatsApp, do seu Telegram, Facebook. Você pode compartilhar o nosso vídeo no YouTube com quem você quiser. Então, acesse também no YouTube e divulgue o Palavra Viva para que mais pessoas possam também beber da palavra, ouvir a palavra, deixar que a palavra caia no coração de mais pessoas. E assim Deus possa transformar muitos corações, muitos corações. Hoje, mais um domingo, nós estamos aí no último domingo do mês de setembro, terminando já esse mês, entrando agora no último trimestre do mês, outubro, novembro e dezembro, do ano, desculpe. Outubro, novembro e dezembro. Estamos já no final do nosso 2021. Chegando agora, já prestes a um novo ano, a um novo 2022. Esse 2021 foi duro. Muita luta, muito recomeço, muita coisa diferente, muitas batalhas, muitas questões estranhas, informações estranhas, ideias estranhas, além de uma pandemia que foi muito instrumentalizada por muitas pessoas, mas também que muita gente sofreu, morreu, infelizmente. Um ano difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos conduziu, nos sustentou e nos trouxe até aqui. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. A esperança de um Deus que nos sustenta e caminha ao nosso lado, está conosco. Ele é junto de nós, Ele está conosco, Ele está com você. Por mais que tenham sido tempos maus, tempos difíceis, tempos que às vezes a gente pensa que não tem solução. É mais ou menos isso que nós vivemos. Parece que agora tem andado amenizado, mas é assim que a gente às vezes percebe. Parece que não tem jeito, parece que nada vai dar certo. Parece que nada vai acabar, nada vai se resolver. Mas é preciso crer. Crer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que são os escolhidos de Deus. E eu e você somos esses. Assim como cada um que abre o seu coração para Deus e se deixa conduzir por Ele, é um desses. Mas então é todo mundo, toda a humanidade? Não. É todo aquele que quer, todo aquele que se abre, todo aquele que se deixa ser tocado por Deus. Deus respeita a nossa liberdade. Deus nos fez livres e por sermos livres, Ele respeita. Respeita as nossas escolhas. Aquele que se abre para Deus, que se deixa ser de Deus, esses, sim, encontram nele a fé, encontram nele a segurança, a confiança, encontram nele tudo aquilo, a esperança que é o próprio Deus, a fé, a esperança, que são virtudes que Deus coloca em nós, infunde em nós. Aqueles que se abrem a Ele encontram isso. Aqueles que se fecham, aqueles que se deixam às vezes levar por outras ideias, por outras ideologias, por outras propostas, esses não vão encontrar esse caminho seguro. Seria injusto dizer, e até mesmo mentiroso, que todo mundo Deus cuida. Todo mundo Deus. Não, Deus quer cuidar de todos. Ele quer. Ele nos fez imagem e semelhança dele, filhos dele, quer cuidar de todos nós, de todos. Mas Ele nos respeita. Ele deixa a gente escolher se queremos o cuidado dele ou não. Se queremos estar com Ele ou não. Se queremos, Ele está do nosso lado. Se não queremos, Ele se afasta de nós. Não afastar de, eu não quero você mais, estou emburrado. Não. Ele deixa a gente viver a nossa vida. É mais ou menos assim, estou aqui para te segurar. Não me segura, tudo bem. Estou aqui. Quando você falar me segura, eu te seguro. Enquanto você falar que não, eu estou aqui. Um simples respeito,
um Deus que nos ama tanto, um Deus que nos quer tão bem, um Deus que cuida de nós com tanto carinho e amor, mas que na sua fineza e educação respeita as nossas escolhas. Portanto, é preciso colocar nossa confiança em Deus, porque aí sim teremos esta verdade, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Senão, ficaremos aí à mercê, à deriva dos acontecimentos, e que não são bons, que são difíceis, que são maus. Mas aqueles que estão em Deus permanecem fiéis, firmes e alcançarão a vitória. Alcançarão a vitória. Deus dá a vitória aos que são seus. Aqueles que estão nele, mesmo do mal, conseguem um bem maior. Mesmo de uma pandemia, se ela é vivida em Deus, tiramos proveito de um bem maior. Esses dias eu estava pregando um retiro em Brasília para um grupo de fundadores de novas fundações, de novas comunidades como a nossa. E nós fizemos um momento de partilha, não eram muitos, porque eram realmente só aqueles que são fundadores. Então, no momento de partilha, perguntar o que nós temos a partilhar das nossas lutas, desafios, porque todos mais ou menos na mesma missão, de cuidar de uma comunidade, de uma obra, que Deus inspirou para cada um deles começarem. E aí a partilha era o desafio da pandemia, a dificuldade, tantas coisas que tinham vivido, mas todos conseguiam perceber bens, graças, vitórias que Deus concedeu a eles. Que em meio a todo esse caos de ter que ficar em casa, de não poder fazer um evento de evangelização, de às vezes passar por problemas financeiros, de perder pessoas que ama, de ficar doente, em meio a todo esse caos, como diz um médico que me atendeu num Covid, ele disse, nesse pandemônio todo, todos viram a mão de Deus, que dava vitórias, que davam bênçãos, que a partir daquilo ali fazia coisas novas, diferentes. E a conclusão é, se estamos em Deus, até daquilo que é mal, Deus tira um bem maior. Se estamos em Deus, até do mal, Deus faz um bem. Agora, se estamos fora de Deus, longe de Deus, distante de Deus, aí, meus irmãos, aí não podemos garantir nada. Não temos certeza de nada. Porque a nossa certeza vem da palavra, vem daquilo que Deus nos ensinou, daquilo que Deus nos diz. Tudo isso que eu estou falando para vocês, que Deus nos dá a vitória, que de todo mal Deus tira um bem maior, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, que nada pode nos abalar. Tudo isso eu estou falando através da verdade da palavra de Deus, não de mim. Não sou eu que estou dizendo. É Deus que deixou isso para nós. Agora, fora de Deus, não dá para eu dizer nada. Não dá para eu falar nada, não dá para eu indicar nada. Só consigo afirmar aquilo que Deus diz. Aqueles que não estão em Deus estão perdidos? Cabe a cada um de nós tirarmos as nossas conclusões. Se olharmos para aquilo que Deus nos diz, talvez sim. Se não, aí cada um vai buscar a sua resposta naquilo que lhe convém. Mas vamos para o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 38 até o 43, depois do 45, depois do 47 ao 48. Então assim, ele dá um pulinho aí, ele solta o 44 e o 46. Vamos lá. Marcos 9, 38. João disse-lhe, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhe, não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá sua recompensa. Mas todo aquele que fizer cair o pecado a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançasse ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado
do que, tendo duas mãos, ires para a jena, para o fogo inextinguível. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te entrares coxo na vida eterna, do que tendo dois pés e seres lançado à jena do fogo inextinguível. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus, do que tendo os dois e seres lançado à jena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho desafiador de hoje. Jesus é bem direto, bem claro. Primeiro momento, os discípulos reprimem alguém que expulsava demônios em nome de Jesus. Parecia até que eles estavam com um pouco de ciúme, né? E às vezes tem isso na igreja. Às vezes a gente vê pessoas, né, católicos que às vezes olha para uma outra pastoral, olha para um outro movimento e começa a reprimir, começa a achar ruim, começa a ter ciúme, né? Olha para outra paróquia, olha para outra coisa, e aqui, lá não pode, só pode aqui. A gente vê isso demais. Triste isso, né? Não, porque se não for aqui, que se não for desse jeito, se não for do meu jeito, se não for daquilo. O quanto vemos isso? Pessoas que querem ter o controle da graça, querem colocar a graça como se fosse minha. Não. Aquele que não está contra nós, está a nosso favor. Os nossos inimigos são outros. Às vezes a gente cria inimigo dentro da igreja. Às vezes a gente luta contra aqueles que deveríamos nos juntar para enfrentar o verdadeiro mal. E aí vamos criando às vezes regras, vamos criando às vezes situações, limites. Para quê? E quem perde? Porque você imagina só Jesus fala assim, é mesmo, reprima. Quem ia perder? Aquelas pessoas que precisavam de libertação do demônio. Quem ia perder eram elas. Muitas das vezes quando a gente fica com esse ciúme bobo, colocando regras dentro da igreja, quem perde é o povo. Quem perde são as pessoas. Então você que ajuda numa pastoral, você que é de um conselho paroquial, você que faz parte de um movimento, de um grupo, você que é padre, e às vezes também atua aí, para de querer colocar limite na graça. Para de querer achar que é só do seu jeito, que é só o seu grupo, que é só a sua pastoral, que é só o seu movimento que fala de Jesus. Que é só você que conhece Jesus. Enquanto você está criando essas regras e impedindo outros de também fazerem trabalhos, e trabalhos belíssimos, diferentes do seu, que também é belo, não estou dizendo que o seu é feio. Mas o seu é belo, o do outro também é belo, e todos podemos fazer trabalhos belos. E se cada um fizer o seu trabalho, você imagina só. Se não tivesse gente para ser evangelizada, se não tivesse pessoas a serem catequizadas, se não tivesse gente precisando da palavra de Deus, aí tudo bem. Mas quanto mais pessoas quiserem anunciar Cristo, melhor será. Agora, às vezes a gente quer impedir as pessoas, porque a gente quer ter o controle da situação, da coisa. Muito triste. Isso é tão comum, meus irmãos. Uma pena. Mas vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente fala da outra parte do Evangelho, onde Jesus aí vai falar diretamente a cada um de nós a respeito da nossa conversão. Não sai daí que a gente já volta. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.
Estamos de volta com a nossa Palavra Viva deste domingo, último domingo do mês de setembro. Mês de setembro que é o mês da Bíblia. Então nós estamos encerrando aí, nesta semana, o mês da Palavra, o mês da Bíblia. A Palavra que tem para nós todas as respostas necessárias para vivermos bem. Hoje Jesus no Evangelho, no primeiro momento, ele dá uma direção para os discípulos que não era para ficar proibindo as pessoas de expulsar demônios no nome dele. Ele fala, quem está ao nosso favor não está contra nós. E de fato, tem hora que a gente luta contra aqueles que deveríamos nos juntar a eles. Tem hora porque o outro fala um pouquinho diferente de mim, ou reza um pouquinho diferente de mim, ou gosta de fazer evangelização um pouquinho diferente de mim, que eu já logo trato como um grande inimigo, sendo que os nossos inimigos são outros. É muito triste quando membros da igreja atacam a própria igreja. É a mesma coisa de irmão matar outro irmão, igual a Caim que matou Abel. Muito triste quando a gente às vezes cria regras nas nossas pastorais, movimentos, paróquias, em várias instâncias. Cria regras simplesmente porque a gente não quer que o outro faça. Porque a gente acha que o outro vai fazer diferente, melhor, pior do que a gente. Eu, olhando para essa palavra, eu percebo que nós precisamos crescer com Jesus. Jesus, ele deixava as pessoas fazerem o trabalho dele. Se iam anunciar, claro, haviam erros, exageros, sim. Haviam da parte dos próprios discípulos, dos apóstolos. Pedro cortou a orelha de um, né? Quantas vezes eles mandaram jogar fogo no mundo e que pudesse chover fogo para matar as pessoas. E Jesus disse, não, calma, ele ensinava. Precisamos ter esse olhar. Você que está à frente de alguma coisa, de algum trabalho pastoral, um movimento, você precisa ter um olhar de alguém que apoia e que diz para o outro, vai em frente. E claro, nesta caminhada ensine, oriente, aconselhe, mas não impeça, porque quem perde é o povo. Tem tanta gente precisando conhecer Jesus, tem tanta gente precisando conhecer os sacramentos, voltar para a igreja. Estamos aí depois de uma pandemia onde todo mundo ficou distante, as crianças ficaram sem catequese, os encontros de casais não se reuniram, os grupos de oração não rezaram. O quanto isso esfriou a muitas pessoas. Agora é hora de a gente pegar todos aqueles que querem fazer o trabalho acontecer e fazerem acontecer. Porque senão a gente entra numa situação de esfriamento. E é isso que o demônio quer para a igreja. Que as pessoas não voltem para a igreja, que as pessoas não voltem para as pastorais, que as pessoas não voltem. E se criamos às vezes dificuldade para aqueles que querem fazer alguma coisa, que estão do nosso lado, porque não estão contra nós, se criamos dificuldades para eles, imagine só. Se já não está fácil e ainda criamos dificuldade, vai ficar pior ainda. Então hoje, de uma forma bem aberta, né, e por amor a Deus, eu faço um apelo a você que está na igreja. Apoie, ajude. Se não consegue ajudar, pelo menos apoie. Vá junto. Olhe as ideias, olhe as experiências, olhe aquilo que o outro está fazendo e diga, vamos lá, se não estiver bom no meio do caminho a gente ajeita, mas vamos lá. Porque o importante é que as pessoas conheçam Cristo. As vaidades que às vezes a gente traz, os apegos, os preconceitos, precisam cair por terra. O importante é as pessoas conhecerem o Cristo. Aqui, Jesus deixa claramente isso. O importante é que eles expulsem os demônios, em meu nome. E em meu nome. Olha que bonito. E agora, na segunda parte, aí Jesus começa já a dizer para os apóstolos sobre uma situação muito delicada e muitas vezes esquecida por nós, deixada de lado, que é a salvação. Aqui Jesus vem falar da vida eterna, algo que às vezes a gente perdeu ela pelo caminho. Não se acredita tanto mais na vida eterna. Não se tem mais a esperança tão clara na eternidade. Temos tanto medo de morrer que a única explicação que tem é a falta da crença na vida eterna. Mas Jesus fala até num outro momento do Evangelho que é preciso cuidar mais contra aqueles que matam a alma do que dos que matam o corpo. Porque às vezes a gente preocupa demais com a morte do corpo
e não se preocupa tanto com a morte da alma. E a morte da alma não é uma morte como a do corpo. A alma é imortal, mas é a morte para a vida com Deus ou a morte para a vida no inferno. E aqui Jesus é claro. Às vezes a gente não fala do inferno, a gente não gosta de dizer do inferno, a gente não acha que o inferno é algo que não vai acontecer para ninguém. Mas aqui Jesus faz um apelo ousado, né? Se a tua mão for para ti, ocasião de queda, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para a jena, para o fogo inextinguível. Muito claro. Depois ele vai falar do pé, né? Depois ele vai falar do olho. Ou seja, não que ele está falando para a gente fazer isso de forma literal, vou cortar minha mão, não. Ele está dizendo que é preciso cortar aquilo que nos leva ao pecado. É preciso romper com o pecado. É preciso deixar de forma radical, concreta, o pecado. É isso. Se eu estou num ambiente que me leva a pecar, evitar esse ambiente. Se eu, às vezes, converso com pessoas, convivo com pessoas que sempre me levam a pecado, é preciso cortar essas pessoas da minha vida. É preciso tirar de mim tudo aquilo que me leva ao pecado. É isso que ele está dizendo. Porque é melhor ficar sozinho, melhor estar em ambientes não tão prazerosos do que um dia, quando eu for ter que prestar conta da minha vida, a minha vida está perdida. Perdida para a vida eterna. Perdida para o inferno. No fogo inextinguível, né? Ou no fogo que não se apaga, que é o fogo do inferno. É duro essa realidade, mas o inferno existe. Existe e é lá o futuro daqueles que viram suas costas para Deus. Se isso não for falado, ou se não for, às vezes, valorizado, precisamos então deixar de falar da palavra de Deus, deixar de valorizar a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz claramente. Claro, não é esse fogo, o capetinha com o garfinho, não. É uma compreensão muito lúdica essa, né? Para a gente entender. Porque a gente não é capaz de entender como seria, ou como será, ou como é o inferno. Mas ele existe. Quando eu e você chegarmos no momento de prestarmos nossa conta da nossa vida, quando chegarmos lá e falar assim, agora vamos ver, e aí? Foi coerente com as suas palavras? Deu testemunho de vida? Amou a Deus? Amou o teu próximo? Viveu os mandamentos? Que é isso? Porque também a gente relativiza, né? Relativiza, não precisa ser assim, não precisa ser assado, não tem tanto que na igreja nada, não é bem assim, Deus entende, Deus compreende. Vamos falsificando a verdade, vamos relativizando a verdade para justificar a nossa vida errada, pecaminosa. Vamos relativizando o certo, porque a gente quer viver no errado, e é isso. E aí não precisa ser desse jeito mais, isso não é assim mais. O que tem? Aí a pessoa casa não sei quantas vezes, aí a pessoa trai, aí a pessoa mente, é desonesta. Aí a pessoa tem uma vida imoral, uma vida dupla, uma vida escondida. Não é bem assim, não precisa disso tudo isso. Deus te entende, Deus te ama. Deus te ama e Deus te entende. Mas Deus não é bobo. Deus não é bobo. Ele quer de nós uma decisão firme. Não quer de nós uma vida de pagão com vestimenta de cristão, não. Arranca da tua vida aquilo que te tira de Deus, ou senão você não vai encontrar a eternidade como você gostaria. A sua surpresa pode ser péssima. Péssima. E não dá para falar de outro jeito, porque Jesus fala desse jeito. Jesus fala de arrancar e fala, né, que todo aquele homem, né, que não viver assim, vai para aquele lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ele é firme, ele não está brincando. E tem hora que a gente brinca com certo e errado, a gente vive no meio do muro. Ou às vezes vive no mal, achando que não, na hora que eu quiser eu volto para o bem. E a gente vai brincando. E no meio dessa brincadeira, onde o consumismo, o materialismo, o hedonismo, o prazer,
dizem mais de tudo. Cuidado. Cuidado, porque se você colocar tudo isso na sua vida, você está substituindo Deus. Está fazendo de tudo isso o seu Deus. Você se torna o seu Deus, o prazer se torna seu Deus, o sentido da sua vida. O dinheiro torna seu Deus, torna o sentido da sua vida. O pecado se torna Deus. E aí, na hora de ir para a eternidade, na hora de terminar a sua vida neste mundo, quem vai te salvar é Deus. Mas Ele vai te salvar se Ele for Deus na sua vida. Porque se Ele não for, aí, meu irmão, aí, minha irmã, não tem jeito. E não tem jeito de eu dizer diferente, porque a palavra que diz assim, existem, claro, coisas subjetivas, Deus vê o coração de fato, mas no objetivo é isso que eu tenho a te dizer. O céu existe, e o inferno também. Você precisa decidir aqui, com a sua vida, com as suas escolhas, neste mundo, agora, qual lugar você quer ir depois da sua morte? Porque a sua morte é certa também. Um dia você vai morrer, isso é certo. Entre tantas coisas que são certas na sua vida, não existe nada mais certo do que isso. Que um dia você vai morrer. Porque isso é a certeza que a gente tem. Ninguém vai ficar aqui para virar raiz. Portanto, neste dia, você quer o céu ou o inferno? Só que você precisa escolher antes, agora, hoje. Por dois motivos. Primeiro, porque depois que a gente morre não tem jeito de escolher nada. Já está escolhido. A gente escolhe antes de morrer. Então, você não morreu ainda, está na hora de escolher. Segundo, porque tem que ser hoje, porque eu não sei se eu tenho amanhã. Amanhã pode ser o dia de eu dar, como se diz, né, de eu me deparar de frente com aquilo que eu escolhi. Se eu escolhi o céu, amanhã pode ser o dia de eu estar lá. Se eu escolhi o inferno, amanhã pode ser o dia de eu estar lá. Eu preciso escolher agora. Eu não estou falando de algo que é brincadeira, não. Estou falando de algo que é muito sério. A sua salvação, a sua vida eterna. Você possa então pedir a Deus a graça, pois Ele dá. E Ele quer te ajudar a fazer as escolhas certas, a deixar, a cortar, a arrancar da sua vida tudo que não presta. Pede Ele para te ajudar. Ele quer e pode te ajudar. Deus abençoe você, um grande abraço, uma alegria estar com você nesse Palavra Viva. E domingo que vem eu volto, mas segunda, quarta, sexta e sábado tem Palavra Viva com a Sabrina e com o Mateus. Acompanhe aqui na TV Candidez. Deus abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.